Há dias em que as dificuldades que a gente enfrenta é muito grande. Parece que não tem solução, parece que vai nos matar, parece que, sabe, se nada mais faz sentido aquela situação que você está passando. Porque se você é uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, que você ora o Senhor, que você busca a presença de Jesus na sua vida, que você busca ter a comunhão, os frutos do Espírito, você se pergunta: Jesus, por que eu estou passando por essa situação? Mas eu acho que a pergunta mais sábia que nós deveríamos fazer numa situação dessa para Jesus ou para o Espírito Santo é: o que você quer me ensinar com isso? O que eu preciso aprender com esse tempo, com essa estação que começou na minha vida? Eu não entendo, tá doendo, tá confuso, mas eu aceito ser treinado pelo Senhor. Eu aceito ser corrigido por ti, como disse o salmista Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a sua vara e seu cajado me consolam. Sabe, o Senhor, Deus é um pai bondoso, é um pai misericordioso. Nós que somos pais, a gente não, quando a gente vê que os nossos filhos estão fazendo algo de errado, ou que está indo por um caminho que possivelmente não vai ser bom, e a gente já enxerga, né, com base na nossa experiência, que aquele caminho não é um bom caminho para eles seguirem, a gente vai lá, a gente tenta ensinar, a gente chama atenção, a gente exorta, não porque nós não amamos os nossos filhos, não porque nós estamos rejeitando o filho, ou porque nós não queremos o bem do nosso filho. Pelo contrário, a gente ensina, a gente exorta, a gente chama atenção, a gente contraria a vontade dos nossos filhos, porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. Assim é Deus na nossa vida. Deus quer o melhor para nós. E algo que o Espírito Santo tem ministrado comigo nesse tempo que eu tô passando, para quem não sabe, eu estou passando pela depressão, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, porque aquilo que era para me matar, o Senhor tem me feito florescer nesse tempo. E eu digo a vocês que antes eu questionava o Senhor. Depois que eu entendi, né, o propósito do Senhor por trás disso tudo, eu fiz as perguntas que eu falei para vocês ali. Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação? O que eu preciso aprender? Aonde áreas da minha vida que eu ainda não sei, que precisam de cura, que precisa de libertação, que eu preciso de um amadurecimento real e verdadeiro, não só um amadurecimento como pessoa, mas um amadurecimento espiritual. Porque hoje eu não sei viver longe da vontade de Deus. O Senhor é minha força, Ele é meu refúgio, sabe? A alegria dele é de fato a minha força. E não é porque tem dias como hoje que eu me sinto assim, fraca, desanimada, que eu retiro de mim a força do Senhor, que eu questiono na minha cabeça se fiz algo de errado e por isso que hoje eu tô triste. Não, isso vai da minha condição, da minha saúde, porque eu realmente estou doente. Então, por mais que não seja algo visível no meu corpo, a doença da minha alma, ela é real. A depressão, ela é real. O meu estresse pós-traumático, ela é real. A ansiedade que eu sinto, a ansiedade generalizada, ela é real. Mas eu creio no Senhor, eu depositei a minha força no Senhor, a minha confiança no Senhor. E o Senhor tem me tratado, o Senhor tem me curado, o Senhor tem me feito florescer. Eu vivo aquele salmo que eu citei para vocês, que o Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo, a sua vara e seu cajado me consolam. É sobre isso. E eu vivo essa verdade do Senhor na minha vida. E chegou um tempo que o Senhor me chamou, e eu aceitei ouvir a voz do Senhor e aceitei o chamado dele. E por isso que eu estou aqui falando com vocês. Então eu digo que tem situações que a gente passa que parece que não tem mais jeito, que a gente não vai conseguir. Mas a gente vai conseguir, porque uma vez que nós depositamos a nossa força no Senhor, a gente consegue fazer coisas extraordinárias. Não porque somos nós que estamos fazendo, mas porque o Espírito do Senhor habita em nós, porque o Senhor nos capacita para. Então a gente precisa, num tempo de dor, não só num tempo de dor, mas num tempo de alegria, mas hoje especificamente eu vou falar desse tempo de dor, onde a gente fica assustado, onde a gente olha pro lado, não vê solução, e a gente acaba, tudo apavora, sabe? Há um pavor existente, há um medo, algo que está acontecendo ao nosso redor que fugiu totalmente do nosso controle, e o medo toma conta da gente. E a gente acaba perdendo foco, a gente se dispersa, a gente, sabe assim, se distrai. E ao invés da gente, de primeiro momento, permanecer focado no Senhor, ou colocar no Senhor a nossa confiança, o nosso foco, a gente se distrai. A gente busca refúgios em tudo e em todos, menos naquele que é o nosso refúgio, que é o Senhor, que é Jesus, que padeceu naquela cruz para que possamos ter vida eterna, para que possamos alcançar o perdão de Jesus, para que, sabe assim, que o Espírito Santo esteja conosco, mas não é também, o Espírito Santo não é dado a todos, sabe? Eu aprendi isso, o Espírito Santo tem ministrado isso comigo, tem me ensinado isso. O Espírito Santo não é dado a todos, sabe? Não é todo mundo que recebe esse dom do Senhor. Por mais que Jesus veio
Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele nos deu o Consolador, nos deixou o Espírito Santo em pessoa. Ele deixou o Espírito Santo para aqueles que confiam nele, para aqueles que obedecem a palavra dele, para aqueles que têm um coração rendido a ele. Sabe, eu vou ler ali em Atos 7, em Atos 8, perdão, para vocês, mas eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito extenso. Mas fala sobre a perseguição de Saulo à igreja, né? E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Essa perseguição, trazendo para nossa realidade hoje, nada mais é do que os nossos problemas que nós enfrentamos hoje. Essa perseguição na minha vida hoje é a depressão que eu estou enfrentando. Essa perseguição na sua vida hoje é o problema que você hoje está enfrentando. E nesse momento aqui, nesse trecho que eu li para vocês aqui, no versículo 1, todos foram dispersos pelas terras. Todos foram dispersos. Eles perderam o foco, exceto os apóstolos. Porque os apóstolos do Senhor estavam unicamente focados em Jesus, em anunciar Jesus. Eles confiavam no Senhor, porque eles experienciaram um poder transformador de Jesus na vida deles. Então eles condicionaram o foco deles no Senhor. Por isso que ao invés deles correr diante daquela perseguição e fazer como todo mundo, se esconder, fugir, se dispersar, eles não se distraíram. Eles mantiveram o foco no Senhor, porque eles entenderam a grandeza do Senhor. E aquele que se esconde debaixo das asas do Senhor, aquele que deposita sua confiança no Senhor, não se dispersa, ele permanece. A perseguição está ali. O problema tá ali, a depressão tá ali, os problemas financeiros estão ali, os problemas no casamento estão ali, os problemas no seu trabalho estão ali, sabe? A inveja das pessoas contra a sua vida está ali, pessoas que se levantam, não pessoas propriamente ditas, porque a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas contra toda a potestade maligna do inferno que se levanta através de pessoas para nos paralisar. Essas pessoas que se levantam contra a tua vida, contra a minha vida, para tentar nos paralisar, elas estão ali. Mas uma vez que a gente deposita a nossa confiança no Senhor, a gente não vai se dispersar, a gente não vai fugir. Por mais que há medo, nós vamos permanecer, porque a nossa confiança e o nosso foco está no Senhor. E continuando. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Se vocês não sabem quem foi Estevão, na Bíblia Estevão foi um grande homem de Deus. Ele era um homem reconhecido pela tua fé. Ele, antes de morrer, ele cheio do Espírito Santo, e antes dele morrer, ele olhou para o céu, ele viu Deus sentado no trono dele e Jesus ao lado dele. O rosto dele resplandecia como de um anjo, e ainda assim ele foi apedrejado pelas próprias pessoas que professavam a fé dele, né? Mas não conheciam Jesus ressuscitado, eles não tinham fé, não criam em um Jesus ressuscitado. Então eles apedrejaram Estevão e ele morreu. E antes dele morrer, ele pediu para que não fosse imputado a essas pessoas aquele pecado, né? Porque eles estavam fazendo aquilo contra Estevão. E Saulo assolava a igreja, e entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam para toda parte anunciando a palavra. E, descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Essa multidão para quem o Felipe pregava não se dispersou, mas permaneceu naquele lugar, mesmo sabendo que Saulo perseguia a igreja, que Saulo estava prendendo homens e mulheres que pregavam o evangelho, que anunciava Jesus. Mas aquelas pessoas, aquela multidão, não viam mais nada senão o poder de Jesus na vida delas, o poder de Deus sendo revelado a elas, porque elas queriam, elas estavam sedentas pela cura, pela presença de Jesus, pela manifestação do poder do Senhor através da vida de Felipe. Então, ao invés deles se dispersarem, eles mantiveram foco. Eles prestaram atenção ao que Felipe dizia, é o que nós devemos fazer. Estamos passando por um grande problema. Ao invés da gente se dispersar, nós temos que ficar atentos e prestar atenção ao que o Espírito Santo está nos dizendo, ficar atentos à voz de Jesus. Mas como eu vou saber que é o Senhor falando comigo? Como eu vou saber que é o Espírito Santo falando comigo? Para você reconhecer
A voz de Jesus, a voz do Espírito Santo ministrando contigo, falando contigo, você precisa gerar intimidade. Você precisa buscar a presença de Jesus. Você só conhece a voz das pessoas, daquelas que você tem intimidade. Eu conheço a voz do meu esposo, eu conheço a voz da minha filha, eu conheço a voz da minha mãe, eu conheço a voz do meu padrasto, eu conheço a voz de Jesus, eu conheço a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque eu tenho intimidade com eles, eu criei intimidade com eles. Então é possível estar aqui na minha sala e a minha filha tá lá na rua, ela me gritar, eu vou saber que é ela gritando, mama, porque eu conheço a voz dela. É assim que nós precisamos fazer, ficar atentos à voz do Senhor, ficar atentos ao que o Espírito Santo está nos dizendo naquele tempo de perseguição, naquele tempo de dor, naquele tempo em que você pensa que não há mais saída para você. E mais adiante, os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Vocês estão vendo que o Espírito Santo não é como uma liquidação, que você vai lá e você tem acesso. Não é como esse ar que eu respiro, que qualquer pessoa, crendo ou não no Senhor, tem acesso, respira. O mesmo ar que eu respiro. O Espírito Santo, ele é um dom, ele é o nosso amigo, ele é o nosso consolador, é ele que nos convence dos nossos pecados, é ele que nos convence daquilo que nós fazemos de errado, é ele que nos orienta, é ele que diz, olha, esse caminho não é bom, não vai por esse caminho, sabe? Às vezes tu quer tomar uma decisão e aquela decisão pesa no seu coração, é o Espírito Santo falando com você. Não é essa decisão que você tem que tomar, o Senhor não está nesse negócio. Então a gente que conhece a voz do Espírito Santo, a gente fica atento, a gente presta atenção. Então ao invés da gente ir sozinho, com base naquilo que nós sabemos, nós damos 2 passos para trás para poder crescer e ir com o Senhor, porque o Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos, muito antes mesmo de nós pedirmos. E isso não é uma fala clichê, isso é uma realidade na vida daquelas pessoas que amam a Deus, na vida daquelas pessoas que depositaram a sua confiança no Senhor. Isso é uma verdade na minha vida, eu vivo isso. Mais adiante, no versículo 16, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, vou continuar, desculpa, os quais, tendo descido, oraram para eles para que recebesse o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceram dinheiro. Para vocês entenderem, Simão era um homem que realizava mágicas, ele enganava as pessoas. Então, quando ele viu aquelas maravilhas acontecendo através da vida dos apóstolos, ele desejou ter aquilo. Então ele achou que pagando os apóstolos iriam vender a presença do Espírito Santo. Mas não é assim como eu disse. A gente não recebe o Espírito Santo por meio de liquidação. A gente precisa obedecer ao Senhor para que nos seja dado o Espírito Santo. A gente precisa converter o nosso coração. A gente precisa se arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados e confessá-los ao Senhor. Confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O Salvador da nossa vida. Daí é nos dado o Espírito Santo. Dizendo: dai-me também a mim esse poder, disse Simão, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então, a gente, para receber o dom do Espírito Santo, o dom de Deus, para a gente receber o Espírito Santo e termos ele como consolador da nossa vida, nos tempos da nossa dificuldade, para que nós consigamos entender e ter uma força maior, uma força sobrenatural em nós, para a gente conseguir enfrentar os problemas que nós passamos na nossa vida hoje, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor e nos arrepender verdadeiramente. Porque o Espírito Santo, ele é um dom de Deus e ele é dado àqueles que obedecem a Deus. Ali em Atos 5, no versículo 32, diz assim: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que obedecem. Vou ler de novo. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Que Deus deu àqueles que obedecem. Qual é a minha proposta para vocês nesse dia, nessa manhã? É que se você está passando por um problema, assim como eu estou passando pela depressão, devido ao meu estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, coloca-se diante de Deus, eu aconselho fazer como eu fiz, de maneira intencional, consciente, sabe?
como você toma uma decisão consciente daquilo que tu está decidindo, do dinheiro que você investe consciente daquilo que você está investindo, da quantia que você está investindo, se coloca assim diante do Senhor. Senhor, eu me chamo Natália. Você fala o teu nome, eu me chamo Natália, assim como eu fiz um dia. Eu vou contar esse testemunho pra vocês rápido. Um dia eu estava dentro do carro, indo em algum lugar com meu esposo e minha filha. Do nada me deu uma ansiedade, uma necessidade de sair de dentro daquele carro. Eu falei, Ramon, para esse carro agora, eu preciso sair daqui. Ele, Natália, Ramon, só para, eu preciso sair daqui e tu vai resolver o que tu precisa fazer com a Júlia. Eu preciso ficar sozinha. Desci daquele carro. Olhei pro lado, Senhor, pra onde que eu tenho que ir? O Senhor me levou para um lugar separado. Numa trilha que tem aqui perto da minha casa, numa floresta. E eu fui subir aquele morro e fui andando até eu sentir no meu coração em parar. Chegou em determinado parte do morro em que eu conseguia ter a visão daqui de baixo, tudo, da minha casa, tudo, e eu parei. E ali eu olhava para aquele penhasco e olhava para minha casa. O desejo que eu tava de me lançar dali, porque a dor que eu sentia era tão grande que eu pensava que não tinha mais jeito para mim. Mas o Senhor me levou para aquele lugar, não foi para me matar, para eu me matar ou para Ele me acusar. O Senhor me levou para aquele lugar e para Ele me confrontar, para o Espírito Santo me confrontar e me ensinar a orar de maneira intencional, para eu confessar as minhas intenções acerca de cada pecado que eu cometi, que me levaram a tomar decisões na minha vida, que o Senhor já tinha falado comigo há muito tempo que Ele não estava naquelas decisões. E eu fui, e obedeci. E tudo aquilo que o Espírito Santo, que o Senhor trazia na minha memória, que o Espírito Santo ia me convencendo, eu ia falando, Senhor, naquele dia, naquela situação, eu fiz isso. A minha intenção era isso, totalmente intencional, totalmente consciente. Eu fui falando, na beira daquele penhasco, e eu falava, eu chorava, eu falava, eu chorava, e começou a chover. E eu senti a presença do Senhor naquele lugar de uma maneira que eu não consigo explicar. Eu só senti. E eu sentei no asfalto, e eu falava, e eu confessava, e eu chorava, e eu sentia a presença de Jesus como aquela água da chuva que tocava em mim, como aquele vento que passava no meu rosto, como o cântico do passarinho que estava ali. Eu sentia a presença de Jesus. E depois daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. O Senhor, dia após dia, foi me transformando. E quando a gente é transformado pelo Senhor, não pense você que nós somos transformados no Senhor, sentado no sofá da nossa casa, no nosso conforto. Não, a gente é tirado do nosso conforto. A gente é confrontado, a gente é colocado numa zona de desconforto total e completa, porque é somente nesse tempo que nós conseguimos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer os nossos erros. Sabe, a gente quer viver uma vida extraordinária. Eu tô falando aqui, não tô falando, porque você é cristã e tá falando. Não, eu tô anunciando o nome de Jesus. Sabe, eu não tô pregando uma religião, eu tô anunciando o nome de Jesus. E eu falo pra vocês como alguém que não pertence a dominação nenhuma, mas alguém que vive verdadeiramente a transformação do Espírito. Alguém que vive uma vida de comunhão com Jesus. Alguém que é transformada, corrigida pelo Senhor. Alguém que é amada pelo Senhor. O mundo não me conhece, mas eu sou conhecida no céu, porque o céu me conhece, porque eu aprendi no meu tempo de dor, nesse tempo de dor que eu enfrento, que a minha paz está no Senhor. E é possível, sim, eu ter paz enfrentando a depressão, eu ter paz passando pelos processos mais dolorosos na minha vida. E o Senhor está fazendo uma faxina na minha vida. Sabe assim, como eu vou arrumar minha casa, eu tiro tudo do lugar para poder limpar. O Senhor está fazendo isso comigo. A minha médica disse isso para mim, Natália, para você melhorar, é preciso que tu encare aquilo que você por muito tempo se negou a encarar. É como uma faxina, a gente vai tirar, a gente está removendo tudo do lugar para poder limpar. Então, eu estou sendo transformada e curada no Senhor. Então, ouça o que o Espírito Santo está dizendo a vocês. Ouça, fique atentos à voz do Senhor. Busque comunhão com o Senhor. Se rende à presença de Jesus. Se rende àquilo, se rende ao poder do Senhor, porque somente Ele pode nos ajudar no nosso tempo. Somente Ele pode nos curar. É possível florescer no nosso tempo de dor. É possível. Eu estou florescendo no meu tempo de dor. Não vou dizer, não tá doendo, tá doendo. Hoje, inclusive, é um dia muito difícil. Mas eu ainda assim deposito a minha confiança no Senhor. Tento não me distrair. Tento ficar focada e atenta ao que o Espírito Santo está me ensinando. Aquilo que o Senhor está me ensinando nesse tempo. É isso que eu desejo para vocês. Que o Senhor esteja com vocês, que essa palavra alcance a vida de vocês e que vocês consigam ser transformadas e que nós possamos gerar essa conexão que transforma. Esse é o propósito da minha vida. Eu ouvi a voz do Senhor, segui a instrução dele, estou aqui. Eu quero fazer da minha dor uma conexão que transforma. Uma dor que cura, que liberta, sabe, que você veja o brilho do Espírito Santo e entenda, eu tô passando por isso, mas eu não quero mais passar sozinha, eu não quero mais passar sozinho, porque você tem o remédio, que é o Senhor, sabe, você tem remédio, que são os profissionais da saúde, que pode te ajudar, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, um cirurgião, qualquer pessoa especializada, que o Senhor inspirou na ciência, sabe, é um tratamento, é sua fé conectada à ciência, mas a sua fé prevalece, e o Senhor
através da sua fé, fará com que a ciência, de maneira extraordinária, trate a tua vida, assim como Ele tem feito com as minhas médicas. Então eu desejo para vocês que o Senhor alcance vocês nesse dia, que vocês sejam transformados em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu quero viver esse tempo sobrenatural na minha vida. Eu quero viver, eu quero florescer mesmo em tempo de dor. Eu não quero mais me dispersar, eu não quero mais me distrair, mas eu quero estar focada no Senhor. Eu quero estar no Senhor para que eu consiga passar por esse tempo de dor e florescer e ser bendita. Eu não quero mais sofrer, eu não quero mais que essa dor me derrota, mas eu quero derrotar essa dor em nome de Jesus, na autoridade do seu santo nome. Jesus, eu quero florescer, eu quero ser curada, eu quero ser liberta. Jesus, em nome de Jesus, alcance a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, alcance a vida dessas pessoas, Senhor. Leva essa palavra a todos aqueles que precisam. Pai, em nome de Jesus, Senhor, alcance, liberta e faça cada uma delas, Senhor, florescer na estação que elas estejam passando, assim como eu, em nome de Jesus. Amém. Tchau!